vamos continuar a partir do versículo 12. Amém? Quem encontrou, diga amém. Gênesis capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, depois o verso 12. Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Kedlomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra a Bazã, rei de Sodoma, a Birza, rei de Gomorra, e Sinabe, rei de Admá, e Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belã, este é Zoar. Todos estes últimos se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Versículo 4 até o verso 11, vocês vão encontrar a batalha que eles formaram, e essa guerra deu na derrota de Sodoma e Gomorra. Então, a partir do verso 12. Tomaram também a Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e os bens dele, e partiram. Então, veio um que escapara e contou tudo a Abraão, o hebreu. Ora, habitava Abraão junto às carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, de Aner, aliado de Abrão. Quando Abrão ouviu que o seu parente estava preso, vamos repetir? Quando Abraão ouviu que seu parente estava preso, chamou 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e perseguiu os reis até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu, perseguindo-os até Obã, que fica à esquerda de Damasco. Assim trouxe de novo todos os seus bens. Vamos repetir bem forte. Assim trouxe de novo todos os seus bens. Trouxe também Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Depois que Abraão voltou do ataque a Kedlomer, e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro no vale de Safé, isto é, o vale do rei. Aí vem o texto que nós temos já há semanas atrás ministramos, verso 18. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos, nas tuas mãos. Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. O texto da palavra de Deus, aliás, eu quero relembrar aqui você, nós estamos falando sobre os fundamentos dos dízimos e ofertas no período da EBD. Nós, no momento de dízimos e ofertas, temos falado sobre os fundamentos da entrega dos dízimos e ofertas. Nós estamos já há um tempo ministrando sobre esse texto, ainda que percorremos os outros textos, quando demos ênfase sobre Melquisedeque, falando sobre quem é Melquisedeque. Passamos pelo Salmo, que fala sobre ele, depois o texto de Hebreus, a partir do capítulo 7. E o objetivo do que nós vimos é trazer um histórico a respeito de Melquisedeque. Nós percebemos que Melquisedeque era rei de Salém. Salém vem a ser a Jerusalém depois. Ele não tem um histórico de genealogia. O texto declara que ele é sem pai, sem mãe, mas não que ele tenha nascido de forma mística, né, vamos dizer assim, repentina, sem histórico humano. Não é nada disso, mas é uma linguagem judaica para dizer que ele não tem o registro da descendência, como era comum nos textos de Números, como nos textos de Gênesis. Os irmãos vão encontrar o histórico da descendência,
e em se tratando de Melquisedeque não há. E qual o objetivo dessa ênfase? Porque é exaltado isso na semelhança do Cristo. O próprio texto de Hebreus fala assim, porque o alvo é dizer que havia um homem, nós falamos isso na última mensagem, aliás, o alvo é dizer que existia um homem que servia a Deus genuinamente e que ele tinha os dois ofícios. Os dois ofícios estavam na vida desse homem. Quais eram os dois ofícios? O ofício do rei, do reinado, e o ofício do sacerdote. O ofício do rei tratava de proteger o seu povo, aconselhar o seu povo, ser juiz no meio do povo, decidindo as questões. E sacerdote trata de ele ser um representante diante de Deus perante o povo. Ele é um mediador entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. E por isso que Melquisedeque, ele é colocado como, apontado como na semelhança de Melquisedeque, isso está no texto de Hebreus, no capítulo 7, ele é colocado como, assim como ele foi, Cristo também é. Por quê? Porque o formato que é manifesto no texto é que Deus, sem a história que ele montou sobre Israel, ele tinha, sim, homens fiéis que buscavam a Deus. E é claro, Melquisedeque não era sacerdote de si mesmo, ele era sacerdote sobre o seu povo. Eu estou aqui com isso dizendo um fato importante, né? Que quando nós lemos o texto de Gênesis, parece que só existe Abraão. Só existe Abraão, depois só existe aquela linhagem. No entanto, o texto de Gênesis está falando da origem de Israel, e realmente a ênfase será eles. Deus sempre teve seus servos, Deus sempre esteve se manifestando em todas as gerações, e as pessoas tinham a experiência com ele. É claro, na roupagem que ele manifestou em Israel é diferente, é definitiva e futura, porque ela vai apontar para a vinda do Filho de Deus. Mas, independente disso, Deus sempre realizou a sua obra. Como é o caso depois de Adão, quando olhamos para Enoque, por exemplo, nós vemos que isso é uma realidade. Nós vemos no Antigo Testamento a manifestação de Deus de forma extraordinária, convertendo, salvando, trazendo os seus para junto de si. E a minha ênfase dessa manhã é o fato de que Abrão aqui ainda, eu pouco consigo falar Abrão, né? Porque a minha ênfase sempre está no Abraão, já com o nome mudado. Mas o Abrão aqui, ele vence os reis e ele vem se apresentar diante de Deus. E ele se apresentar diante de Deus é na figura do homem de Deus chamado Melquisedeque. Nessa manhã eu quero explicar sobre o porquê que entregamos dízimos na igreja, no ambiente de fé, onde há uma organização e a responsabilidade de um homem separado por Deus. E aí eu quero tomar o cuidado com as palavras, porque infelizmente no nosso tempo essas palavras se tornaram muito obscuras, não na sua origem, a sua origem são santas, mas são utilizadas no nosso tempo em tantos lugares de forma tão obscura. Por exemplo, falar assim, trazer os dízimos diante do homem de Deus. Meus irmãos, se você correr a internet, você vai ver que isso é usado na boca de pessoas para manipular o ambiente religioso, infelizmente. E essa palavra é uma palavra bíblica, porém mal usada no nosso tempo. Mas em todos os períodos, os dízimos, eles eram apresentados diante de alguém separado por Deus para administrar tal recurso. E aqui, como estamos falando sobre os fundamentos, eu estou trazendo o fundamento de que não se entrega dízimo sobre a própria escolha. No decorrer da caminhada, já são mais de 33 anos de fé, desde que me converti, eu já encontrei de tudo.
Eu já encontrei quem observou os seus dízimos como um valor alto e que precisava ser melhor distribuído. E a pessoa, então, decidia a quem iria distribuir os seus dízimos, e não na igreja. Aliás, eu também já contemplei pessoas que eram dizimistas enquanto com um salário pequenino, mas conforme cresceram financeiramente, já não entregavam mais. E é claro, como você sabe, no meio batista, nós temos uma conduta cristã que adotamos para ensinar os nossos amados, em que uma pessoa, quando será líder, levantado, votado, indicado para a diretoria, ele precisa ser fiel dizimista, ele precisa ser fiel ao Senhor com suas finanças. Por quê? Porque não se concebe que uma pessoa ela sirva como liderança, buscando ser exemplo dos fiéis, se ela não é fiel ao Senhor nas finanças. E aí é nessa hora que nós descobrimos tais coisas. Eu me lembro, há uns 15 anos atrás, eu procurei uma pessoa e fui perguntar, meu irmão, você foi indicado, mas eu percebi que você não é dizimista. Me lembro que o tesoureiro na época, o irmão Samuel, dizia, pastor, o senhor tem que acompanhar aqui, o senhor tem que olhar aqui como é que é as finanças da igreja. Aí eu digo, não, Samuel, eu prefiro não contemplar quem dá e quem não dá dízimo. O Samuel brigava comigo, né, Samuel, lembra? Samuel ficava, pastor, o senhor tem que olhar. Eu digo, não, meu irmão, eu vou pregar lá na frente. Vai que eu estou aqui pregando e tem alguém desse lado, né, que não é, e eu estou ali pregando, olhando para o lado, né? Então eu queria ter essa consciência, ainda que eu sabia que Samuel estava certo, o pastor tem que olhar, sim, todas as coisas para melhor administrar os recursos e o ensino da palavra também. Mas eu falo sobre o fato de que eu descobri essas coisas na hora de consultar as pessoas, né? Eu me lembro uma vez que a pessoa disse para mim, pastor, eu sou dizimista. Eu digo, mas você não tem envelope? Eu digo, não, porque conforme Deus foi abençoando, eu não queria que ninguém soubesse do valor que eu ganho, pastor. Aí eu digo, então quando você ganhava pouco, o pessoal podia saber, né? Veja como são as coisas, meus irmãos. Há muito problema encontrado onde não existe. Lembra quando eu disse aqui na igreja, eu perguntei aqui, eu acho que foi por 2 vezes, eu digo, quem aqui gostaria de dar 10 mil reais de dízimo, lembra? Lembra disso? Quem lembra disso aí? Eu perguntei bem rápido, quem gostaria de dar 10 mil reais de dízimo? Aí, irmãos, eu pude ver gente desconfiada, sem levantar a mão. Como assim dar 10 mil reais de dízimo? Aí, isso, na verdade, tinha um único objetivo, né? Que era mostrar a escassez no coração das pessoas. Pessoas que olham para o valor que vão dar, são pessoas extremamente escassas na visão financeira. Quem disse não para 10 mil reais de dízimos, disse não para o salário de 100 mil reais. Em outras palavras, ela disse, pastor, eu estou trabalhando para não prosperar, eu pretendo não prosperar. Como assim? Se você é um empresário, dependendo do formato que você está adotando, isso vai ser a receita mensal, isso vai ser o giro mensal. E aí você estará dizendo, não quero passar disso, nunca quero crescer mais. Um dia eu disse a um empresário que queria fechar as portas, eu digo, pelo amor de Deus, não faço não. Aí eu digo, que é isso, pastor? Mas eu preciso. Eu digo, não precisa não, você precisa voltar lá, crescer mais e empregar mais pessoas. Oh, mas é muita coisa para administrar. Eu digo, graças a Deus, organize-se e administre e dê o maior número de empregos possíveis. Com isso, meus irmãos, nós estamos aqui diante do texto que Abraão entrega a vitória inimaginável, que é vencer 5 reis com 318 homens. E detalhe, nenhum desses homens morreu na batalha. Ontem eu vi o noticiário de uma pessoa de um canal que vocês devem conhecer, ela se admirando como é que pode, as bombas do Irã não matam quase nenhum judeu. Não entendo isso. Ela se admirava e queria explicação, pediu para um outro repórter explicar
como que é possível? As bombas de Israel caem, destroem tudo, mas as bombas que caem sobre Israel não matam quase ninguém, morre umzinho ali, outro acolá. Aí eu fiquei pensando, né, recentemente teve um noticiário também aqui no Brasil, quando a polícia foi a um determinado lugar que tem uma movimentação perigosa, muitos barulhos estranhos, né? Aí a polícia foi lá, 25 caíram do lado dos barulhos estranhos, e a polícia não teve somente um que ficou ferido, ou foi um morto. E a repórter também se admirou. Como é que pode essas pessoas que estavam do outro lado não sabiam atirar, então, porque do lado da polícia só morreu um? Meus irmãos, esse mundo está louco. Esse mundo está louco. Mas nós precisamos da lucidez. E a lucidez é vivermos contemplando a Escritura Sagrada e não deixar nossa mente virar. Segundo o texto bíblico, uma grande vitória foi manifesta da parte de Deus. Quem vai à batalha e volta com o mesmo exército? Abrão. Na hora que eu vi a âncora da TV falar isso, eu dizia, sentado, né, no sofá, eu disse, bem, lá em Israel, acreditamos, Deus continua tendo misericórdia de Israel. Deus continua abençoando Israel. Pastor, o senhor é a favor dessas mortes? Não, meus irmãos. Eu sou a favor que o nome do Senhor seja glorificado e só há um caminho, que é Jesus Cristo. Que o povo de Israel se converta a Cristo, que o povo do Irã se converta a Cristo. Mas nós estamos diante de fatos, e diante de fatos não podemos negar. Depois de toda a guerra, e guerra travada por pessoas lúcidas, pessoas equilibradas, se elas vencerem, a paz é instalada. Mas se o lado do mal vencer, haverá desgraça sem fim. Sempre foi assim. Enquanto houver pessoas que não conheceram a Cristo e que buscam a morte dos outros, as pessoas que estão buscando a vida e o bem terão que se defender e terão que tomar atitude. E aí eu estou citando isso para dizer para você, se você estiver confuso, você precisa se inteirar do assunto, não é? Por exemplo, quem é o Irã hoje? O Irã é a Pérsia no Antigo Testamento, que sempre foi inimigo de Israel. Sempre foi. Sempre buscou a destruição do povo de Israel. E essa batalha é antiga, muito velha. Então, você que serve ao Senhor, você deve pelo menos conhecer a história de tudo isso. Mas voltando para o nosso texto, nós estamos diante de uma batalha onde, milagrosamente, Abrão teve vitória, e vitória, posso dizer, vitória dupla, né? Porque ele vai à batalha, volta com todos eles, não tem nenhuma baixa, não teve nenhuma baixa, pode estudar o texto. Não teve nenhuma baixa. E era um exército enorme do lado de lá, e ele venceu. E aqui há uma pergunta que eu creio que você deve ter feito. Pastor, por que de tudo isso? Nunca ninguém viu tal coisa. E ele, quando entrega os dízimos, ele estava dizendo, ao Senhor eu dedico o que ele mesmo fez. Ele quem fez tudo isso. Fundamento dos dízimos. Quando entregamos os dízimos, nós estamos declarando que foi Ele que nos deu a vitória durante o período que trabalhamos para conquistar o sustento. Quando você entrega, meu irmão, não importa o valor. Se você recebeu o menor recurso, seja fiel dizimista. E se você está com a grande vitória como Abraão conquistou, ou uma vitória milagrosa que você nunca viu acontecer na sua história, se os seus ganhos cresceram e você nunca imaginou, não se esqueça, dedique que toda a honra, toda a glória é do Senhor. Mas tem alguém que ficou sabendo. Meu irmão,
Sai de perto dessa pessoa antes que venha um raio na cabeça dela e você está perto. Não é? Para quem não entende o que eu estou falando, às vezes eu brinco, né, com essa fala, dizendo, meu irmão, eu vou sair de perto de você, porque vai que vem um raio em cima da sua cabeça, porque com um coração desse, um coração que está de olho no que o outro está vivendo e está disposto a falar do que o outro está vivendo, não como benefício para a glória de Deus, mas como fofoca, que o Senhor tenha misericórdia da sua vida. Agora, irmãos, nós servimos ao Senhor. Nunca, jamais devemos fazer nada baseado nos outros. Nós devemos fazer para a glória de Deus e não nos preocuparmos com o que os outros vão dizer. Porque haverá um dia, meu irmão, e espero que isso nunca chegue para você, que você terá que tomar uma decisão seríssima, que você terá talvez grandes perdas, e terá que reconhecer o Senhor, ainda que com dano. Portanto, em meio à alegria, como é fácil reconhecer o Senhor. Amém, queridos? Como é fácil reconhecer o Senhor. Se Deus tem me abençoado, como é fácil reconhecê-lo. Que Deus nos abençoe, que nunca chegue o dia que tenhamos que reconhecê-lo, ainda que tenhamos danos, perdas, se reconhecê-lo. Quem estava aqui na sexta-feira, teve um episódio desse no filme, né? Um jovem, um senhor, pai de família, foi provado e ele teria danos se ele não reconhecesse o Senhor. E ele reconheceu a Deus e foi abençoado. Não vou contar os detalhes, porque você deve assistir o filme. Então, com isso eu quero orar, dizendo que é comum, sim, trazer os dízimos à casa do tesouro na linguagem de Melquisedeque, ou de Malaquias, profeta Malaquias, texto do capítulo 3 de Malaquias. É comum trazer aos pés dos apóstolos na linguagem de Atos dos Apóstolos. É comum trazer à sinagoga, na época de Jesus, os dízimos eram trazidos e postos no gasofilácio, na sinagoga. É comum. De onde surgiu isso? De quando Abrão entregou os dízimos ao sacerdote Melquisedeque, rei de Salém. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor, enquanto adoramos o Senhor com cântico. Fique de pé no seu lugar, e essa é a hora que nós oramos pela cidade, oramos por você, pelas suas finanças. Que Deus abençoe você, onde você trabalha, o seu comércio. Que Deus abençoe seus negócios, seus planos, e abençoe a cidade de Angra dos Reis. Pai, te pedimos misericórdia sobre nós, de forma que nós possamos, Senhor, sim, cada dia, nos alegrar, Senhor, com as bênçãos, as vitórias que o Senhor deu, e sermos fiéis ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Queremos, Pai, sempre reconhecer o Senhor. Não queremos agir diante dos homens. Sim, Senhor, não fazemos isso porque somos batistas ou somos crentes, mas porque reconhecemos o Senhor, nosso Deus, que nos dá a bênção, a vitória em todas as coisas. Pai, quão grande vitória o Senhor deu a Abrão, e qual grande vitória o Senhor tem dado a nós, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado, ó Senhor, porque o Senhor nunca desampara os seus e jamais desamparará. Assim nós reconhecemos a Tua grandiosidade, o Teu poder, o Teu nome, e que o Senhor cada dia transforme